Olá, queridos, bom dia, paz do Senhor com muita alegria. Estamos de volta com o nosso culto da alvorada. Tivemos alguns impasses esses dias, transições de viagem, tivemos também muita correria, adoeci de gripe, mas graças a Deus nós estamos de volta, firmes e fortes, sabendo que mais uma vez a bondade de Deus ela tem achado guarida em nosso coração. Eu fico feliz porque a gente está juntos neste culto da alvorada e com toda certeza tivemos uma experiência das pessoas dizerem que estão sentindo falta. Pastor, por que o culto parou? O que foi que aconteceu? E eu entrei com a justificativa, explicando o porquê que a gente ficou sem fazer o culto por os 3 dias, devido a uma transição de viagem que eu tive que ir à cidade de Redenção, ali com meu amigo pastor Abraão Rodrigues. Nós estivemos lá durante 2 dias, foi muito bom, não foi melhor porque adoeci chegando lá, e graças a Deus a gente sempre fica muito feliz quando chega ali em Redenção, devido ao carinho, o amor, o respeito, a simplicidade e o calor que a igreja, a Assembleia de Deus, a Igreja Mãe, ela transmite para a gente ali em Redenção. Uma cidade muito, muito abençoada. A gente esteve lá e a gente sempre que chega em Redenção, a gente é recebido com muita festa. O pastor Abraão e a igreja recebem a gente com muita alegria, com muita festa, com muita satisfação. Sempre tem uma surpresa, sempre tem alguma coisa assim que deixa o nosso coração feliz. Sendo assim, meus irmãos, eu quero, antes de dar continuidade, dizer a vocês que vocês vão entrando no nosso culto devocional, vá compartilhando com alguém que você entende que precisa também estar sendo abençoado através da palavra, que nós temos transmitido através do Instagram. Inclusive, já contei aqui testemunho de pessoas que têm sido profundamente abençoadas pelo Senhor através deste ministério, através destas palavras. E eu fico feliz demais, porque com toda certeza somos profundamente abençoados. Então compartilhe este vídeo, mande para alguém, envie, faz um direct, peça, olha gente, assista, esse aqui é muito importante, porque a maior demanda de pessoas assistindo, nosso maior público de pessoas assistindo nossa programação, nosso culto da alvorada, tem sido após a transmissão. 7, 8, 9 da manhã, tem muita gente que acorda tarde e fazem cultos devocionais através destas palavras que nós gravamos todos os dias, fazemos este culto ao vivo e com toda certeza somos profundamente abençoados pelo Senhor. Eu fico feliz porque a gente está na presença de Deus. Eu vou colocar aqui uma rápida chamada e a gente já vai retornar com o nosso culto da alvorada devocional. Glória a Deus. Culto da alvorada tem sido bênção. Aguardando um pouquinho os nossos irmãos entrarem. Isso, só organizando aqui. Amém, queridos. Como eu te estava dizendo, nós estivemos lá na cidade de Redenção e a igreja muito calorosa com a gente. Inclusive recebi este presente aqui, deste grande coach, Paulo Vieira, os livros que vão mudar a sua vida. Foi uma bênção, uma coleção aqui de 4 livros, profundamente abençoado, e eu fiquei muito feliz com a presença de Deus. Hoje eu amanheci com o meu coração com uma canção muito linda,
aquela canção que a importância da gente se esconder em Deus. Aquele louvor do grupo de louvor Trazendo a Arca, Ministério Trazendo a Arca, eles cantaram um louvor no ano de 2007, muito poderoso, que era: no santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me vê, debaixo de tuas asas é meu abrigo. E essa canção veio hoje como despertar, quando eu acordei agora alguns minutos atrás, antes de me organizar para vir para cá. Eu me senti muito esperançoso da gente a cada dia se esconder em Deus. E falando sobre isso, eu acho interessante que nós vamos falar hoje, continuação ainda do Pai Nosso que estás nos céus. Nós vamos falar sobre vontade de Deus. Nós falamos sobre paternidade, nós falamos sobre céu, nós falamos sobre o nome, nós falamos sobre o reino de Deus. A importância de sermos extensão do reino do Senhor. E agora nós vamos falar sobre a tua vontade, seja feita na terra como no céu, que é a parte B do versículo 10 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Quando eu estou falando aqui sobre a oração do Pai Nosso no culto da alvorada, eu estou explicando aqui detalhadamente o que Jesus quis ensinar através desta oração. E eu fico feliz porque a gente está falando aqui e nós vamos falar hoje sobre vontade de Deus. Para princípio, a gente vai ter que começar a entender essa dinâmica sobre vontade de Deus. Primeira coisa, a vontade de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Até aí é interessante que a gente entende. E a vontade de Deus ela é distinguída ou ela é explicada de duas formas: a vontade permissiva de Deus e a vontade diretiva. A vontade permissiva é a vontade de Deus dentro de nossas decisões. Eu tomo decisões sem consultar a Deus e as coisas vão acontecendo automaticamente, e isso é vontade permissiva. Deus permite que aconteça. E existe a vontade diretiva, que é a vontade soberana de Deus, de me direcionar, de me guiar, de me levar aonde Ele deseja me levar. Então aqui nós vamos começar a entender sobre vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus tem uma coisa positiva e uma negativa. Para Deus todas as duas são positivas, mas para mim, que sou homem carnal, eu tenho como negativa e outra como positiva. Aí você pergunta: pastor Alexandre, não estou entendendo, vou te explicar. Por exemplo, a vontade de Deus tem duas, uma negativa e uma positiva. A vontade negativa é aquela vontade que é agradável, perfeita, agradável de Deus, que o apóstolo Paulo fala. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas existe a outra questão. Que é a vontade dentro da sua negativa. Por que a vontade dentro do que é negativo? Primeiro, a vontade dentro da negatividade é porque muitas vezes Deus vai dizer não dentro das minhas decisões. Quando eu começo a buscar o conselho de Deus sobre minhas decisões, sobre decisões que preciso tomar, Deus muitas vezes ele vai deixar você tomar essa decisão, mas ele vai dar a palavra dele. E Provérbios 16 primeiro diz que a vontade de Deus a última palavra ela vem dos lábios do Senhor, sendo que o homem traça plano todos os dias, mas a última palavra vem dos lábios do Senhor. Então, muitas vezes a vontade de Deus ela tem essa negativa e essa positiva. A positiva é porque a palavra, a questão da vontade de Deus, ela me encoraja, me faz ter coragem, me faz ter disponibilidade para fazer alguma coisa. Você vai ler, por exemplo, o livro de Josué,
Inclusive ministrei isso na igreja ontem, na igreja que é onde eu sou pastor, e eu falei ontem que Deus, para fazer alguma coisa na vida de Josué, Josué teve que entender que Moisés era morto. Moisés já tinha morrido e ele precisava agora dar continuidade ao que ele começou. Então, o que a gente vai começar a entender? Que quando Deus manifesta a sua vontade na vida de Josué, Deus sempre manifesta a sua vontade de forma encorajadora, aquela forma guerreira: não temas, eu estou contigo. E a gente vai pegando essa dinâmica da vida de Josué e vai baseando em nossa vida. Aí você vai entender que somos corajosos, aonde pisarmos a planta do nosso pé, o Senhor nos dará como terra, e assim por diante. E aí você vai entendendo essa base, essa pegada de a gente precisa, de fato, ter mais, ampliar nossa visão dentro da vontade de Deus. Se a vontade de Deus ela tem esse lado positivo de me encorajar, de dizer não temas, serei contigo todos os dias da tua vida, como disse a Josué, eu tenho que começar a entender a parte negativa, que para mim é negativa, mas para o eterno ela não é negativa. Para o Senhor ela é positiva. Então, a parte negativa é o não, porque o ser humano ele é pautado dentro da sua própria criação, da sua formação social. O ser humano ele não consegue absorver com muita graça, por exemplo, ele não consegue, pode dizer assim, ele não consegue absorver a palavra não. Você vai ver que quando as primeiras palavras que a gente recebe na infância, você vai ver que dentro do sistema pedagógico, que é um sistema de ensino diário da criança, existe sempre a palavra não, não pode, não, não pegue, não, não faça, é perigoso, não, não. Essas palavras não, elas criam dentro do sistema humano natural, que eu chamo isso de uma natureza adâmica, essa falta, essa necessidade, né, digamos assim, essa necessidade de tentar se justificar dentro deste não. Mas não por quê? Aí a gente vai ver de novo dentro do sistema pedagógico que a criança sempre diz não, por que não? Por quê? E o porquê? Sempre depois do não existe o porquê. A gente gosta muito de querer entender isso. Por que não? Não por quê? E não, e por que não? E não. E porque sempre após o não vem o porquê. Então, quando a gente vai vendo o carinho de Deus em relação à vontade dele, ele nos encoraja, ele nos fortalece, ele nos ajuda, ele nos direciona, ele nos impulsa a ir mais além, mas também ele dá sua negativa. Não pode, não faça isso, não tome essa decisão, não disso, não daquilo. Então, quando a gente vai vendo isso aí, a gente vai começando a querer botar o barco para trás, porque a gente não está acostumado com o não, a gente não está acostumado com a palavra não. Então, porque o não ele se torna muito confrontador, ele me confronta, ele me atinge, ele me bate, ele me machuca para eu entender. E aí você vai começando a entender que depois que eu recebo um não, eu pergunto, mas por quê? Por que não? Por quê? Não por quê? Por que não? Não por quê? Então, você vai começar a entender que nós não gostamos de receber não. Mas a decisão de Deus, ela sempre é muito melhor do que a minha. Como disse no princípio, Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se ela tem essas três narrativas interessantes, dentro dessas três narrativas, se é melhor para mim é por causa que ele diz um não para mim, é porque ele sabe os trajetos da minha vida, ele sabe as decisões que preciso tomar. E o que é interessante sobre isso é que muitas e muitas vezes eu creio piamente que essa decisão que eu estou tomando é dentro da vontade de Deus. Parece assim até algo muito lindo, eu vou fazer porque Deus me ordenou. Aí você vai ler lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos,
o nosso doutor Lucas fazendo uma narrativa do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Você vai ver Paulo com um anseio gigante em seu coração de pregar o evangelho na Ásia Menor, de pregar o evangelho em uma determinada região. E ele mesmo chega a dizer que o próprio Espírito Santo disse para ele que ele não fosse. Ele disse: o Espírito Santo nos impediu de irmos para a Ásia. Então, você vai vendo que a vontade de Paulo era pregar a palavra de Deus, ganhar pessoas para Cristo. Mas não estava dentro da vontade de Deus a dinâmica geográfica, aonde seria, como seria. Então Deus disse: não, você não vai pregar na Ásia. Deus manifesta a sua vontade dentro da negatividade, dizendo: não, não pode, não vai, não chega, não consegue, te aquieta, te senta. Então isso já é uma dinâmica negativa, mas uma negativa para mim, que sou um homem carnal, mas para o Senhor é uma positiva. Por quê? Porque o próprio texto diz que numa certa noite Paulo teve um sonho, uma visão, onde aparecia um varão macedônio e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí o apóstolo Paulo não vai à direção onde deseja, respeita o não de Deus. O apóstolo Paulo retorna novamente à vontade que Deus queria, a vontade positiva de Deus, e ele desce para a região da Macedônia, e tem aquele grande avivamento da casa de Lídia. Existe aquele grande avivamento da moça que era oprimida por espíritos imundos. Acontece um grande avivamento dentro do cárcere, quando Paulo e Silas são aprisionados e apanham a noite inteira e cantam louvores, os presos ouviam louvores e orações. O avivamento que houve na vida do carcereiro, que ia já se matar com a espada, e a Bíblia diz que Paulo tomou a frente e disse: não faças isso, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então um avivamento acontece ali por causa de um fator muito precioso, mas pouco utilizado, que é a obediência total a Deus. Por quê? Porque, queridos, quando eu digo assim, seja feita a tua vontade, eu tenho que começar a entender que a minha vontade, ela tem que morrer. A minha vontade, ela tem que perecer, tem que acabar. E aqui a gente fica pensando sobre isso dentro dos textos bíblicos, uma coisa muito interessante. Veja bem, você já parou para pensar que muita coisa na sua vida que acontece não é o diabo? Muita coisa que acontece na sua vida não é Satanás? Que muita coisa que acontece na sua vida não é o diabo tentando fazer isso? Não é. Muitas vezes circunstâncias adversas que acontecem na sua vida, simplesmente é Deus. Sempre é Deus. Deus se manifestando. Pastor, prova na Bíblia essas coisas. Tem que ter prova na Bíblia, tem que me provar. Eu vou provar para você. Olha, você vê quando a nação de Israel está vivendo um tempo de prosperidade na terra de Judá, aquela região inteira está vivendo um tempo de muita prosperidade, debaixo do reinado do rei Joaquim. Joaquim está reinando, só que enquanto está reinando e está prosperando a terra, um profeta está atribulando a nação com uma mensagem dizendo que o mal viria do norte, que o mal viria de Babilônia, que Nabonido, que era pai de Nabucodonosor, viria para a peleja contra Israel, e os filhos seriam mortos, e a esposa seria vazada os olhos, ele seria vazado os olhos, a esposa seria morta, os filhos também, a cidade cairia em caos. E o profeta profetizando num tempo de prosperidade, era tempo de muita prosperidade de Israel, só que agora o cara está profetizando uma miséria que vai acontecer. E o cara foi chamado de falso profeta, o cara foi chamado de profeta do caos, o cara foi chamado de tanta coisa, só que a própria Bíblia diz que isso aconteceu. De fato, Nabonido veio, invadiu Israel, destruiu tudo, profanou o templo, destruiu, acabou, matou Joaquim, matou os filhos, a esposa, furou os olhos. Rapaz, foi uma desgraça que aconteceu. E o povo todo é levado para Babilônia. Levado para Babilônia. Só que é interessante que quando eles são levados para a Babilônia, se fossem os cristãos de hoje, diriam assim: rapaz, isso é coisa do diabo, isso é coisa de Satanás, isso é coisa do nosso adversário. Com certeza o diabo está furioso, por isso que estamos aqui. Só que, na verdade, Deus estava fazendo
a sua vontade acontecer na nação de Israel para tirar um fragmento que estava destruindo, uma bactéria que estava destruindo a nação, que era um negócio chamado idolatria. Você vai ver que cativeiro babilônico para trás, Israel se deita com Baal, com Azera, com Astarode, com Dagon, com todos os deuses da Mesopotâmia, mas quando do cativeiro para frente, Israel nunca mais se tornou um povo idólatra. Nunca mais Israel se dobrou diante de outros deuses. Por quê? Porque o que Israel pensava que podia ser uma fúria do adversário, na verdade era a vontade de Deus, dentro da sua negatividade, trazendo Israel de novo para o centro da vontade dele, e não o diabo tentando destruir a nação. Tudo estava no controle da soberania do rei de todo o universo. Até a oração do Baracar, da oração hebraica, diz rei de todo o universo. Então, o que você vai começando a entender? Você vai começando a entender que circunstâncias adversas, problemas externos e internos que passamos, não é o diabo muitas vezes. Não é coisa do inimigo, isso é coisa nossa. Coisa que Deus está tratando com a gente. Deus está trabalhando no meu interior, no meu coração. É como se Deus estivesse me renovando dentro de mim mesmo, porque tem coisas que precisam ser tiradas. Não existe um grande mover de Deus se não houver uma mudança brusca, uma mudança radical. Você quer um exemplo? Por que Deus se manifestava no tabernáculo de Moisés de ano em ano? Deus manifestava a sua Shekinah em cima da tampa do propiciatório, que era a tampa que ficava em cima da Arca da Aliança. E você vai vendo que essa tampa, que era a tampa do sacrifício, onde se derramava o sangue do cordeiro, você vai vendo que Deus descia ali, na tampa do capará, Deus descia lá. Mas por que Deus se manifestava sobre a nação? Por causa de um detalhe: organização do lugar. Então, quando organizava-se o lugar, organizava-se a presença de Deus, se manifestava. Então, o que eu quero entender? Por que muitas coisas na minha vida ainda não aconteceram? Porque ainda não houve certas manifestações de Deus dentro de promessas que Ele falou, que usou alguém para profetizar, ou alguém liberou uma palavra profética, pegamos, respondemos ao altar através de uma ministração de um ministro de Deus. Por que não se cumpre? Simples. Porque a vontade de Deus, ela precisa primeiro ser ativada na minha vida. Ela tem que deixar de ser inativa e se tornar ativa na minha vida. Por quê? Porque eu vou receber a vontade de Deus na minha vida. Por causa de uma situação. Nós tivemos uma quedazinha de internet aqui, gente, mas já voltou. Então, o que acontece? Tivemos uma ação de Deus, ativamos a vontade de Deus. E quando a gente ativa a vontade de Deus, aí eu tenho que estar pronto para receber muita coisa, inclusive a parte negativa do não dele. Porque agora ele vai me levar a circunstâncias para que ele possa tratar coisas dentro de mim. Coisas que muitas vezes nem eu sabia que eu tinha. E ele precisa arrancar de mim. Vocês lembram que eu falei? Israel foi tirado a bactéria da idolatria do coração deles. Depois do cativeiro babilônico, nunca mais você viu um judeu idólatra. Então, por quê? Porque Deus manifestou a vontade dele. Na minha vida, quando a vontade de Deus é ativada e se manifesta, automaticamente eu sou completamente livre de muitas coisas que estão me afastando da vontade dele. Aquilo que ele vai manifestando a cada dia, provações, adversidades,
quebro a cara aqui, quebro a cara ali, sofro aqui, choro ali, eu vou caminhando e vou tentando me aprofundar do meu relacionamento com Deus, tento multiplicar o meu potencial que Deus me deu e vou lutando a cada dia, a cada erro, a cada falha, a cada imperfeição que fazemos. Deus vai mudando na minha vida, moldando a sua própria vontade em mim. E muitas vezes fico igual aquelas crianças que fazem birra, que eu quero, eu preciso, e Deus diz, não é tempo, não é chegada a hora, te aquieta teu coração. E a gente vai entendendo isso. Inclusive eu quero escrever um livro por tema morra, porque se a minha vontade não morrer, a vontade de Deus nunca vai prevalecer em mim. Quando Moisés toma a decisão de subir ao monte para ver todas as planícies da terra de Canaã, e o Senhor disse que ele não entraria, veria, mas não entraria na terra prometida, você vai ver um Moisés que está dizendo para Deus igual criança, Senhor, deixa eu entrar, por favor, eu preciso, deixa eu entrar. Aí Deus se manifesta dizendo para ele uma expressão hebraica dizendo, basta. Não, e essa expressão basta e não é simplesmente Deus dizendo para ele, morra a sua vontade. Então o que acontece? Se eu não deixar a vontade de Deus prevalecer em mim, eu vou ficar igual aquele menino que não sai da quinta série. Todo ano repetindo, todo ano mesmo trabalho, mesmo ano dando trabalho, mesmo jeito. Mas quando eu entendo que Deus está me ensinando através da sua vontade, venha tua vontade seja feita na terra como no céu. Então, Jesus estava me ensinando o princípio de entender a vontade do Senhor. Quanto mais Deus trabalha na minha vida, quanto mais Deus se manifesta na minha vida, quanto mais Deus ele realiza coisas extraordinárias na minha vida, eu entendo, eu abraço a vontade de Deus, ainda que seja amarga, dolorida, me machuque, me fira, faça eu chorar, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, como disse o apóstolo Paulo. A vontade de Deus sempre é melhor do que a minha, porque quando a vontade de Deus se manifestar, eu arranco da minha vida muita coisa, muita mazela, muita coisa que me afasta da presença de Deus. E aí eu convido você hoje a pegar uma folha de caderno e você vai fazer uma anotação. Qual é a anotação que você vai fazer? Você vai pegar esse papel e você vai escrever 10 coisas que estão te afastando de Deus, que estão tirando a tua atenção de Deus. 10 coisas que estão sendo uma barreira para você ter um relacionamento com Deus mais profundo. Aí você anota isso num papel 10 e você vai começar uma luta para vencer dentro da vontade de Deus. Você vai escrever o primeiro e você vai dizer, eu vou vencer essa primeira barreira. Porque a vontade de Deus não é que eu me entregue a certas circunstâncias, mas que eu faça, porque eu falei no princípio, lá no começo do vídeo, que a vontade de Deus primeiro ela me encoraja, depois que ela vem com a negatividade dela dizendo não para mim. Mas a primeira parte positiva da vontade de Deus é me encorajar. Não temas que sou contigo, não temas porque sou teu Deus. Se passares pelas águas, estarei contigo. Se passares pelo fogo, as chamas não te alcançarão. E tudo isso Deus garante dentro da sua vontade. Tudo Deus garante dentro da sua vontade. Então, o que eu quero dizer? Anote em papel, faça uma anotação, escreva aí as mazelas que você precisa vencer, quais são os gigantes que estão impedindo de você de fato ser um cristão melhor, ser um pai melhor, ser um marido, uma esposa, ser alguém melhor para a sociedade, ser alguém melhor para a igreja, ser alguém melhor para os céus, para a eternidade. Faça uma anotação, anote e comece a vencer isso dentro da vontade de Deus. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu vou vencer sobre isso. Ainda que seja doloroso, ainda que o não de Deus me machuque, ainda que Deus me confronte, porque Deus gosta de confrontar, e quando eu recebo tudo isso, aí eu começo Deus trabalhar de fato na minha vida. E o trabalhar de Deus, ele é interessante porque ele é de dentro para fora. Quando a lei de Moisés foi escrita pelo dedo de Deus, presta atenção, o dedo de Deus escreveu a lei,
Deus não escreveu a lei como nós vemos hoje num livro como esse, que Deus escreveu assim ou assim, não. A lei de Deus ela foi escrita no formato de um funil, de dentro para fora. Por quê? Porque Deus trabalha assim na nossa vida. Então, queridos, dentro desta palavra que estou falando aqui, comece a aceitar a vontade de Deus. Morra para a sua vontade. Pare de viver a sua própria vontade. Pare de viver as suas próprias decisões. Pare de viver a sua própria vida dentro do que você acha ou do que o seu coração lhe diz. O coração do homem é enganoso. Então, o que Jesus está nos ensinando? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero te convidar a você ser alvo da vontade de Deus, dentro da parte da positividade, que é o não temas, estou contigo, aonde botar a planta dos teus pés te darei como terra, mas também quando ele dizer não, te confrontar, te levar para a zona de confronto, você vai dizer, Senhor, faça em mim a tua vontade, porque tu está querendo matar coisas que estão estragando o nosso relacionamento. Se a gente começar a pensar dessa forma, a gente vai começar a triunfar sobre muitas coisas da nossa vida e vamos deixar de ser pessoas medianas, vamos deixar de ser famílias medianas, vamos deixar de ser cristãos medianos e vamos alcançar a maior alta performance da nossa vida, que é a conquista de campeão. Deus nos chamou para sermos muito mais do que campeões. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, a partir do versículo 30, ele diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, que nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito mais do que um campeão eu sou, quando eu começo a entender a vontade de Deus, que vai aumentar minha alta performance de relacionamento, de pegada, de conquista, deixando para trás a procrastinação, a omissão, a preguiça espiritual e começar a triunfar num crescimento absurdo com Deus, que minha família não vai entender, minha vizinhança não vai entender, a minha igreja onde congrego não vai entender o potencial que eu me torno quando estou dentro da vontade de Deus. Então a nossa oração esta manhã é vontade. Novamente, eu vou dizer que deu uma queda aqui da internet. A sua oração esta manhã é, Senhor, faça a tua vontade, assim na terra, meu coração na terra, porque no céu já foi decretado, agora tem que ser feito aqui. Deus precisa arrancar coisas daqui, Deus precisa limpar aqui, Deus precisa trabalhar aqui no meu coração, na minha terra todos os dias. Queridos, essa é a palavra desta manhã, que você guarde a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Feche seus olhos, eu vou fazer uma oração por você, para que você possa entender a vontade de Deus e você cresça, saia da sua zona de conforto, entre no confronto com Deus e vença, conquiste, seja campeão. Você é muito mais do que as pessoas já falaram que você é. Você é muito mais do que você pensa que você é. Você é um campeão de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração, nós vamos fazer uma oração e com certeza eu farei minha recomendação de um livro hoje para você ler, comprar e ler um devocional. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, nós te louvamos na manhã deste dia por estarmos reunidos aqui hoje. Estamos no culto da alvorada e hoje aprendemos sobre a tua vontade. Nós queremos, Senhor, vencer o nosso eu, a nossa vontade, a nossa carnalidade diária, para que se manifeste a tua vontade em cada um de nós, porque o apóstolo Paulo diz que ela é boa, perfeita e agradável, é a tua vontade. Então manifesta isso em mim a cada dia, manifesta isso na vida do meu irmão que está orando comigo agora através desta programação do Instagram. Senhor, impacta a vida desta pessoa que está assistindo agora ao vivo, ou pessoas que vão assistir ainda ao decorrer deste dia ou nos dias que virão, que ficará gravado aqui no Instagram, as pessoas vão entrar para assistir. Senhor, trabalha na vida delas para que possam aceitar a tua vontade, para que possam ser quebrado barreiras que são muitas vezes intransponíveis, nós não conseguimos atravessá-las, mas nos ensina dentro da tua vontade a vencermos os gigantes que se manifestam em nós cada dia. Assim nós oramos ao Senhor esta manhã e abençoamos a cada vida que está conosco neste culto da alvorada. Em nome do Senhor Jesus e graças a Deus. Hoje a minha recomendação
sobre... Porque as pessoas estão me perguntando muito no direct, pastor, que livro o senhor lê? Que livro o senhor gosta de ler? E hoje eu achei por necessário mostrar hoje o livro do nosso amigo pastor John Bevere. O pastor John Bevere é um pastor norte-americano que escreveu vários livros como A Isca de Satanás, Kryptonita, já esteve várias vezes na igreja da Lagoinha, lá em Minas Gerais, já esteve muitas vezes na igreja em Curitiba do pastor Luciano Subirá. É um grande líder, um grande homem de Deus. E ele escreveu esse livro que tem por tema Multiplica o Potencial que Deus lhe deu. Pensa num livro extraordinário. Pastor John Bevere, que as pessoas leem como John Beverly, mas é John Bevere. É um livro extraordinário, estrondoso, profundamente impactante esse livro. É a minha recomendação hoje. Amanhã a gente traz outra recomendação de um outro livro, dos livros da minha biblioteca, do que eu leio, do que eu gosto de aprender todos os dias. Queridos, eu quero aqui agradecer a presença de todos que estão conosco, que entraram aqui, a nossa irmã Valdirene, que está conosco aqui, a Ellen que está conosco, a Ellen que daqui uns dias que vai assumir a nossa redes sociais. Enfim, queridos, Deus abençoe a vida de vocês, que o Eterno multiplique muito, muito, muito a sua prosperidade na sua vida. E como eu faço todo final de culto da alvorada, que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti e te dê paz e prosperidade. Que você tenha um dia extraordinário, faça esse dia valer a pena, faça esse dia ser produtivo, faça esse dia ser estrondoso, faça esse dia ser magnífico na vida de alguém. Que Deus te abençoe e até amanhã, 6 horas, no culto da alvorada, estaremos juntos, 6 horas da manhã, neste culto. Compartilha, convida alguém, participa conosco. Você é alvo de grandes bênçãos de Deus.